Hoje você vai entender por que o Shere Khan, além de ser um dos melhores personagens da Disney, não é um vilão especificamente e é completamente injustiçado. Bravo, bravo. Shere Khan é o principal antagonista do filme Mowgli, lá de 1967 da Disney, e é essa versão dele que você vai conhecer a história de origem nesse vídeo aqui. Ele é profundamente temido como o predador mais feroz da selva. A sua reputação era tão alta que ele só precisava aparecer para intimidar as suas vítimas. Shere Khan também é lembrado pelo seu ódio gigantesco pelo ser humano. E ele tá errado? Eu só ia passando. Desculpe-me se interrompo alguma coisa. Oh, não é nada, não. Vem comigo então conhecer a incrível história do Shere Khan, desde a infância dele na selva até a sua vingança, mostrada lá no filme Mowgli 2, que é muito bom apesar de poucos terem assistido. Depois que você assistir esse vídeo aqui até o final, você vai me responder o seguinte: quem é o vilão da história, afinal de contas? Fala galera, eu sou o Imaginado e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Voltamos finalmente com a série A Origem dos Vilões. Nessa série eu conto, através de informações que não são mostradas necessariamente nos filmes, a origem dos vilões das animações. O vilão de hoje é o Shere Khan, mas se por um acaso você quiser saber a história de origem de todos os outros vilões que eu já fiz vídeo aqui, basta você entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição para você ir direto para a playlist com todos os vídeos lá, tá? Tem Capitão Gancho, Jafar, Scar, até o vilão, como é que é o nome? Drago Sangue Bravo, de Como Treinar Seu Dragão, e tem mais vindo aí, então entra aí na descrição. Aproveita então e se inscreve nesse canal, porque como eu falei, eu tô preparando de fato origens de outros vilões aqui. Então você tem que comentar aí, baseado nas suas sugestões, eu vou fazer mais vídeos dessa série. Show? Galera, o Shere Khan é basicamente a personificação perfeita do que é elegância e poder ao mesmo tempo. Poder, porque basta qualquer animal ouvir o nome dele que automaticamente eles tremem de medo, independente do animal. E elegante porque ele tem uma maneira digna de se comportar e um forte senso de orgulho e compostura. Você pode até pensar que o Scar é um vilão assim, né? Elegante, poderoso, mas não. O Scar não tem o respeito que o Shere Khan tem, pelo contrário, é esse o respeito que o Scar queria. Mas certamente os dois têm a mesma elegância, aquele gingado, um jeito de se comportar bem peculiar. Mas ninguém além das hienas tinha medo do Scar. Ele era um fracasso total, vivia sempre na sombra do seu irmão mais velho, o Mufasa, que esse sim tinha muito respeito. Já o Shere Khan não só intimida as vítimas dele, ele intimida também todos os gigantescos elefantes apenas com a sua presença, porque ele é o rei da selva. É ele que dita tudo o que vai acontecer por lá. Mas vamos começar por partes aqui. Vamos entender primeiro qual é a origem do Shere Khan, para depois a gente entender como que ele se tornou tão poderoso assim. E eu tenho quase certeza que vocês vão ficar do lado dele no final desse vídeo aqui. Para começar, a Disney lançou um desenho antigamente muito interessante chamado Amigos da Selva. Você lembra disso? Eu tenho certeza que ninguém lembra. Era uma série que mostrava como que foi a infância do Baloo, do Bagheera, do Rei Louie, do Coronel Hatch e do próprio Shere Khan. Nessa série nós percebemos que o Shere Khan era amigo de todos os animais, mas é claro, ele tinha um ego bem grande e achava que ele era o melhor e o mais corajoso. E era mesmo, né? Não era mentira. Apesar de sempre tentar se mostrar o melhor dentre os predadores, o Shere Khan protegia todos os animais e salvou a vida do Baloo, inclusive 2 vezes durante as aventuras dos Amigos da Selva. Ou seja, a gente pode perceber já de primeira que ele não era vilão coisa nenhuma. Ele era um animal selvagem e tinha vários amigos na selva. O único animal que o Shere Khan tinha problema de vez em quando era o Rei Louie, que se considerava o rei da selva, mas nunca conseguiu o respeito de ninguém a não ser dos macacos. Então os dois meio que sempre entravam em conflito, mas não era um negócio sério não. Era só uma discussão mesmo pra ver quem era o melhor, uma disputinha aqui e ali, nada demais. Mas no episódio 6 da série Os Amigos da Selva, o Bagheera chegou a mencionar o seguinte: os pais do Shere Khan viraram tapetes dos humanos, por isso que ele é assim. Obviamente fica claro que o Shere Khan sofreu um grande trauma na sua infância, perdendo seus 2 pais de uma só vez, e justamente para os seres humanos. Após isso, o Shere Khan nunca mais conseguiu ter uma infância normal e jurou que ele ia crescer para proteger a selva.
selva. Essa aí foi a promessa que ele fez para si mesmo lá quando era pequeno, misturada, é claro, com o seu orgulho, porque ele achava que ele era o único que podia proteger a selva. E proteger a selva, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, significa matar qualquer ser humano que aparecer na frente dele. É claro, né, os pais do Shere Khan morreram para virar tapete de um homem, cara. É óbvio que desde aquele dia, quando ele era pequeno, ele começou a alimentar um ódio que ficou gigantesco pelo ser humano. Shere Khan resolveu então que ele se tornaria o rei da selva, conquistando aos poucos o respeito ou o medo de todos que ouvissem o seu nome. Como eu falei, ele salvou a vida do Baloo 2 vezes e os animais já estavam começando a ter uma mistura de medo e respeito por ele. A elegância que o Shere Khan tinha com as palavras é algo que nenhum animal tinha na selva. E obrigado por deterem a minha vítima. Ora, não foi nada, Alteza. Essa elegância provavelmente vem da observação que o Shere Khan fazia sempre que um ser humano entrava na selva para caçar ou explorar. Algumas pessoas dizem que ele encontrou durante a vida dele alguns exploradores britânicos, porque ele tem um sotaque e um comportamento bem britânico para a época. O que vocês precisam entender aqui é o seguinte: o Shere Khan protegeu de fato a selva por muito tempo. Se não fosse por essa proteção rigorosa dele, as rondas que ele fazia por toda a selva, provavelmente os homens já teriam dominado aquela área ali. Tanto que a famosa aldeia dos homens que nós conhecemos lá do filme Mowgli ficava do lado da selva, só que nenhum homem ousava entrar ali. Isso é bem mostrado em Mowgli 2, o quanto que os homens têm medo de entrar naquela selva. Eles caçam e pescam em outro lugar. Por muito tempo os animais não viam homens na floresta, tanto que quando o Mowgli chegou, muitos nem tinham visto um homem na vida. Aliás, vamos falar agora um pouco do Mowgli, porque ele interferiu e mudou completamente a vida do Shere Khan. O Mowgli da animação, que é o que a gente está focando aqui, não é o do livro, simplesmente aparece num barco quebrado meio estranho na beira de um rio. Eu vou te confessar que desde que eu era pequeno, eu já pensava que o Shere Khan havia matado os pais do Mowgli. Assim como a Sabor, lá do filme Tarzan, matou os pais dele também. Só que pelo que parece na animação, ele sofreu uma espécie de acidente de barco. Pelo menos é o mais óbvio para você pensar naquele momento. Mas galera, em quase todas as histórias do Mowgli, contadas em diversas versões diferentes, o Shere Khan mata os pais do Mowgli. No próprio live action da Disney é dito isso. Então eu acho que a gente pode considerar que o Shere Khan matou sim os pais do Mowgli, e eles ali num momento de desespero para tentar salvar o seu filho, pegou o Mowgli, botou num barquinho e jogou ao rio para ver se dava alguma sorte e alguém encontrava ele. Só que, pelo que diz a maioria das histórias, foi o pai do Mowgli que quase matou o Shere Khan utilizando fogo. Talvez porque ele viu fogo pela primeira vez quando os pais dele estavam sendo caçados pelos humanos lá atrás, o Shere Khan adquiriu um medo absurdo pelo fogo ali naquele momento em que o pai do Mowgli tentou se defender com fogo pra cima dele. Nem era medo, na verdade, era pânico mesmo. O Shere Khan não podia ver fogo porque ele não só lembrava da morte dos seus pais, como também fazia ele olhar para a própria morte. Apesar do Shere Khan ter matado ali os pais do Mowgli porque ele via qualquer ser humano como uma ameaça, ver o fogo pela segunda vez deixou ele desesperado de novo. Enfim, todo mundo conhece a parte em que o Bagheera encontra o Mowgli no barco e dá ao menino para que os lobos o criassem escondidos do Shere Khan, porque a essa altura o Shere Khan era sim considerado o rei, o líder da selva, mas alguns animais achavam que as atitudes dele eram um pouco radicais. Ele era conhecido por matar primeiro e depois perguntar. É óbvio que isso é irônico. O Shere Khan tem um ódio ardente pela humanidade e promete matar qualquer humano que pisar dentro da selva, seja criança, mulheres, homens, idosos, enfim. Está fortemente implícito que o Shere Khan vê os seres humanos como implacáveis criaturas sem almas que continuamente causam estragos na natureza, usando os seus egoísmos como justificativa para tais atos. E o Shere Khan tem uma particularidade interessante para um vilão. Depois de tanto tempo protegendo a selva e de tantos humanos que ele matou para isso, ele foi ficando cada vez mais violento. Na verdade, o Shere Khan sempre manteve a sua compostura e educação, mas do nada ele se enfurece em questão de segundos, podendo ser ultra violento sem medir consequências, como foi mostrado lá no filme Mowgli e o Menino Lobo 1 da Disney, na animação antiga. Você lembra que o Shere Khan estava todo tranquilo, todo de boa conversando com o Mowgli, mesmo sabendo que ele iria matar ele daqui a pouco. Eu vou fechar os olhos e contar até 10. Isso torna a caça mais interessante. Só que aí do nada, depois dele perder a paciência, cara, de um segundo pro outro ele vira uma fera inacreditável. Você me faz perder a calma. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclusive tem um momento marcante aí nesse final, né? Porque o Baloo chega do nada pra proteger o Mowgli e acaba obrigando o Shere Khan a lutar com ele. O Baloo chega puxando o rabo dele. Você sabe o que um gato faz contigo quando você tenta puxar o rabo dele?
ele tenta te matar. E foi justamente isso que o Shere Khan quase fez. Ironicamente, ele quase matou o Baloo, que era um dos seus melhores amigos da infância, que ele inclusive já salvou 2 vezes. O Baloo obviamente perde e a luta termina com o Mowgli utilizando o fogo de um incêndio que foi gerado por conta de um raio para poder espantar o Shere Khan daquele lugar. No fim da história, vocês sabem, o Mowgli vai para a aldeia dos homens porque ali é o único lugar seguro para ele ficar, né? Porém, meus amigos imaginários, esse não foi o final da história como muitas pessoas pensam, pelo menos não para Disney. O filme Mowgli 2, lançado 30 anos após o primeiro filme, trouxe para nós a conclusão dessa rivalidade entre os dois. Nesse segundo filme da Disney, a personalidade do Shere Khan e a sua aura tomam um rumo bem mais sombrio. Ao contrário do primeiro filme, os seus maneirismos educados e as frases calmas são uma raridade, porque a sua amargura e o ódio por Mowgli levam ele a uma loucura profunda, resultando em ações muito mais rápidas e sem nenhuma peculiaridade cômica. Ele não faz piada aqui, ele não faz nada, ele só quer uma coisa, ele vai curto e simples atrás do Mowgli, porque ele quer matar ele. Ele também é muito mais feroz nesse filme, ele tá constantemente rosnando, rugindo e perdendo o controle quando é incomodado, mesmo que levemente, chegando ao ponto até de agredir cruelmente um abutre como punição por zombar dele. Eu vou falar, esse abutre era chato mesmo, cara. Lucky, que irônico esse nome da sorte. O Shere Khan, cara, pensa nisso, foi completamente humilhado por um filhote de homem, que é como chamam o Mowgli. Depois de ter matado tantos caçadores adultos e experientes, perder para um menino com certeza pesou na cabeça dele. E é claro que ele também perdeu o seu respeito na selva, o que refletia nos abutres zombando dele por ter pedido para um menino. Por isso, o Shere Khan invade suavemente a aldeia do Mowgli, sem fazer nenhum barulho, para tentar matá-lo de uma vez por todas. Só que ele deu um grande azar, porque naquela noite o Baloo também havia planejado invadir a aldeia para poder levar o Mowgli de volta para a selva, porque ele estava com saudade. E obviamente que ele fez isso da maneira mais escandalosa possível. Todos os homens naquele momento acabam indo atrás do perigo maior, que era o temido Shere Khan, e o Mowgli voltou para a selva com Baloo. E atrás dele, a Shanti e o seu irmãozinho mais novo, que fazem parte da nova vida do Mowgli na aldeia. Bom, depois de muita perseguição, Shere Khan finalmente consegue encontrar o Mowgli, e dessa vez com a sua nova família. Agora ele tem uma vulnerabilidade maior. Eles se enfrentam lá no antigo palácio do Rei Louie, que foi destruído lá no primeiro filme, e agora tinha até um buraco de lava que surgiu lá. O ódio do Shere Khan pelo Mowgli não o fez pensar direito, e mais uma vez ele foi derrotado quando caiu de um penhasco e ainda ficou preso dentro de uma cabeça de estátua. Além de ter sido humilhado mais uma vez por um filhote de homem, agora ele sabia que o Mowgli teria acesso tranquilo para a selva e ainda traria outros humanos para se divertir. É claro que na cabeça do Shere Khan, com razão, os seres humanos são uma ameaça para os animais. Somente o Mowgli sabe falar a língua dos animais porque ele cresceu com eles. E assim que os seres humanos descobrirem que o Shere Khan está preso, eles vão querer caçar na selva e não terá nada que o Mowgli poderá fazer. É claro que o Shere Khan não morreu literalmente, né? Ele só ficou preso ali, mas é bem óbvio que ele vai ficar preso ali para sempre, a não ser que um milagre aconteça. Dentro de algumas semanas, provavelmente o Shere Khan vai morrer de sede ou de fome. Galera, o Shere Khan certamente era um ser violento e que não pensava antes de matar os humanos que ele encontrava. Mas lembrando que o Shere Khan nunca saiu para invadir uma aldeia de um ser humano para poder matar ninguém, não. Ele só matava quem invadia a selva dele. Somente lá em Mowgli 2, como eu falei, que ele invadiu a aldeia, mas foi para se vingar especificamente do Mowgli, que colocou fogo no rabo dele, né? Após ter os seus pais assassinados pelos seres humanos para virar tapete, ele não conseguia de jeito nenhum enxergar os seres humanos como seres que são bons e ruins. Ele enxergava todo mundo como peste, tem que matar. Só que a insanidade dele fez ele tomar atitudes extremas, mas ele teve ali os motivos dele. O ser humano não vale nada e eu tô do lado do Shere Khan sim. E você acha que o Shere Khan era realmente um vilão? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. É muito bacana a sua participação e aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos dessa série aqui, beleza? Não esquece de comentar também qual é o outro vilão que você quer que eu faça um vídeo de origem, tá bom? Deixa o like aí, tamo junto, eu sou o Imaginago e até a próxima explosão de cabeça!